E tem alguns nomes aqui que eu gostaria de trazer para a mesa e saber se o senhor poderia falar exatamente se essa pessoa participava dessa indústria da censura e perseguição estatal, se participava, em qual cargo, sob qual condição e qual função. Gisele Siqueira, nora da Miriam Leitão, foi secretária de comunicação do TSE. O que ela fazia exatamente, de que forma ela contribuía com essa estrutura da censura e perseguição? Bom, Gisele Siqueira, ela era secretária de comunicação do Tribunal Superior Eleitoral no período da gestão do até então presidente daquele tribunal, ministro Alexandre de Moraes. De fato, é nora da Miriam Leitão. A função dela dentro do tribunal, ao que eu sabia, era coordenar todo o serviço, gerir todo o serviço de comunicação e imprensa daquele tribunal. E assessorar o ministro Alexandre de Moraes com relação a tudo que envolvesse a mídia. Fazia, sim, esse trabalho, porém também participava de comissões, participava de trabalhos junto às redes sociais, para que pudesse as redes sociais, como que eu vou dizer para vocês, tratar de uma forma mais rápida, mais ágil, as punições, os cumprimentos dos ofícios do Tribunal Superior Eleitoral. Ela, além disso, também fazia alguns pedidos, de vez em quando, ao gabinete, para que fosse observado alguns perfis de direita, nunca de esquerda. Esse era o trabalho da Gisele dentro do tribunal. Então, alguns perfis eram diariamente monitorados, eles se tornavam alvos para que se analisasse o conteúdo publicado neles e até descobrir algo que pudesse ser usado para derrubar esse perfil, certo? Exatamente, dessa forma mesmo. Essa semana nós tivemos uma nota publicada pelo Google nos Estados Unidos, dizendo que o Biden havia ameaçado, o governo Biden, a administração Biden, ameaçava diariamente Meta, Google, para derrubar perfis de produtores de conteúdo de direita e conservadores, sem uma explicação jurídica, sem embasamento algum. Isso acontecia no Brasil? Essa estrutura da censura chegou a ameaçar as big techs, as redes sociais, para derrubar ou para diminuir o alcance ou censurar determinadas ou não só pessoas específicas, mas grupos aqui no Brasil durante o período eleitoral? Isso é do seu conhecimento? Sim, esse pedido, sim, de fato era realizado, era feito, inclusive, às vezes, em reuniões, que a gente chama talvez de uma comissão dentro do próprio Tribunal Superior Eleitoral. As empresas de rede social, de software de comunicação, como a Meta, Google, Telegram, YouTube, participavam constantemente e sempre era pedido uma certa celeridade. A gente, inclusive, tinha alguns contatos de diretores dessas plataformas, nos quais a gente acabava encaminhando direto o ofício, antes mesmo de ele ter ido via oficial, para que aquele pedido do ministro Alexandre de Moraes fosse realizado um quanto antes possível. Mas eles sim eram ameaçados, inclusive com a derrubada da própria plataforma em todo o território nacional. Você poderia nos fornecer os nomes desses diretores que eram obrigados a derrubar perfis e conteúdo antes mesmo de uma nota oficial, para que a gente possa convidar essas pessoas na CPMI? Eu posso fornecer, eu envio para vocês por e-mail ou por WhatsApp, porque no momento aqui eu não tenho eles todos aqui. Tudo inclusive, bem. Um deles hoje é o secretário executivo do Haddad, que é qual é o nome dele mesmo? Me deu branco agora. É o secretário executivo. Do Haddad. Então, me dá um minuto aqui que eu já falo. Só para confirmar aqui, se eu entendi. Um diretor que participou dessa estrutura de censura para derrubar perfis de direita, depois da vitória do candidato deles, conseguiu um cargo no Ministério da Fazenda. Sim, é o Dário Durigan. Dário Durigan. Engraçado, é o próximo nome que eu iria te perguntar. Dário Durigan, que agora está no Ministério da Fazenda, braço direito do Haddad, ajudou a censurar a direita no período da eleição. Super normal isso, pessoal. Super tranquilo. Tem um outro nome que eu gostaria que você falasse um pouco sobre ele, que é Adaíris Aguiar, apontado como informante da assessoria por você, por Tagliaferro, e secretário da área de transporte do TSE. Secretaria da área de transporte do TSE ajudava na censura. O que você pode falar sobre a participação da Adaíris Aguiar? Bom, a Adaíris, ela era secretária de transporte do Tribunal Superior Eleitoral, no período qual eu estava lá. E entre o primeiro e o segundo turno, tanto no primeiro quanto no segundo turno, ela enviava constantemente perfis e mensagens, vídeos que ela recebia de alguém ou que ela mesma pesquisava para o nosso gabinete,
em especial para o meu WhatsApp, para que fosse levantado aquilo e fosse derrubado, sem mesmo ela ter qualquer ligação com o gabinete ou com a presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Mas de onde vinha a autoridade dela de escolher perfis ou conteúdos a serem derrubados e ainda mandando, sem ser por via oficial, ou diretamente no WhatsApp? Vontade própria, assim como outros servidores também acabavam fazendo isso. Tanto o capitão Wellington, quanto os juízes auxiliares, a própria bruxa lá, a Letícia, pedia esse tipo de coisa. Na verdade, virou um mutirão de perseguição à direita. É isso que a gente está percebendo. Então virou uma festa. Todo mundo que, de certa forma, conhecia Alexandre de Moraes e tinha acesso ao seu contato, se julgava na autoridade de enviar para vocês perfis, redes, canais, nomes de pessoas para serem derrubadas, e imediatamente essas pessoas tinham que ser derrubadas. Exatamente. Chegava para a gente tinha que fazer o relatório, encaminhava para o ministro, e dependendo da urgência, se era muito urgente, saía pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral, visto que ali ele, como presidente, as coisas andavam muito mais rápidas, ou se não, se a urgência não era tão grande, ela saía pelo Supremo Tribunal Federal, ao qual cumpria não os ritos do Código de Processo Penal, Código de Processo Civil, Código Eleitoral, mas sim o rito do próprio Tribunal Interno, do Supremo Tribunal Federal. Eu acredito que essas conversas de WhatsApp, você tem tudo guardado, como você falou, a maioria delas, pelo menos, você tem guardado, verificado, certo? Tenho todas, inclusive, periciadas, constatando que o material é um material contemporâneo, ou seja, daquela época, não tem qualquer tipo de manipulação. E, inclusive, o mais interessante é que o mesmo material que eu tenho no meu telefone é o mesmo material que está periciado lá no meu próprio processo, na minha investigação que teve lá na Polícia Federal. Então, o próprio ministro Alexandre de Moraes também tem esse conteúdo certificado pela própria Polícia Federal. Que maravilha. Tagliaferro, nesse momento, você está sendo procurado pela nossa justiça, né, brasileira. Se eu não me engano, existe um mandado de prisão, certo? No seu nome, e de extradição. O que estão lhe acusando e o que você poderia falar para se defender? Bom, estão falando que eu participo de uma organização criminosa e eu estou aí atentando contra a democracia do país e por vazamento de sigilo profissional. O que eu entendo é o seguinte: não existe sigilo profissional criminoso. Não existe sigilo profissional, não existe silêncio, não existe sigilo em coisas erradas, em coisas que prejudicaram pessoas, em coisas que prejudicaram uma eleição. Em procedimentos criminosos, como o procedimento lá da fraude, em cima do próprio inquérito que atuou lá na busca e apreensão dos próprios empresários, salvo engano, no dia 23 de agosto de 2022. Então, eu entendo que não existe sigilo. É um dever, naquele momento, eu como funcionário público, servidor público, é um dever do servidor expor, sim, a corrupção, expor o crime, expor todas as falcatruas, porque se ele se cala, ele está participando disso, ele está sendo conivente. E em relação ao próprio atentado violento ao Estado Democrático de Direito, quem está fazendo isso, aos meus olhos, é o próprio Alexandre de Moraes, que está destruindo uma nação, que fez toda uma manipulação, não só processual, como uma manipulação de mídia, uma perseguição, para fazer com que as eleições ficassem de acordo com o ideal dele, de acordo com a intenção dele. E em relação à organização criminosa, vale ressaltar que não tem nenhum político envolvido comigo. Todo o trabalho que eu estou realizando, eu sempre fiz sozinho e faço sozinho. Não tenho apoio financeiro, não tenho apoio pessoal, não tenho qualquer tipo de apoio político. Só vim ter contato com políticos, que é isso que ele está tentando dizer, né? Ou com o próprio família Bolsonaro. Eu só vim ter contato agora com vocês. Antes eu não tinha. Eu estou fazendo isso há mais de um ano e eu não tinha qualquer contato. Ou seja, não existe organização criminosa de uma única pessoa. Agora, o Alexandre de Moraes, ele tá com essa loucura dele, com essa obsessão, é um psicopata, no qual tudo é atentado violento, né, ao Estado Democrático de Direito, tudo é organização criminosa, mas quem deveria estar respondendo a esses crimes é justamente Alexandre de Moraes. Então eu vou continuar denunciando, me procura, me extradita, mas o meu dever, a minha obrigação é sempre levar a verdade, com o objetivo de que ele seja punido pelos crimes que ele cometeu e que ele ainda continua cometendo. Quero dizer que nós temos que consignar, registrar a sua coragem.
ouvir você falar com tanta firmeza e desprendimento, desapego até, né? Como você falou aqui, você está pronto para o que acontecer, para o que deve destemido. É um alento para nós, porque a gente vive cercado de tanta covardia, tantas pessoas que não fazem o mínimo que poderiam fazer para tirar o Brasil dessa situação caótica que a gente se encontra, né? Assim, a gente dizia na época da campanha que se o Lula ganhasse, o Brasil ia virar uma Venezuela. E as pessoas riam, né, Gustavo, né, presidente? Gustavo falava, imagina que absurdo, olha aí, ó. Né? A gente está muito, muito, muito próximo e a coisa está acontecendo com uma rapidez assim inacreditável. Né? Hoje nós ouvimos a deputada Carla Zambelli, que é uma colega que está sofrendo por perseguição política. E você trouxe elementos muito fortes e incontestes da perseguição, das manobras que foram feitas, das ilegalidades que foram cometidas pelo Alexandre de Moraes, e isso não reverbera quase nada. As pessoas continuam tocando a vida como se a gente ainda estivesse vivendo numa democracia e votando projetos para encher o PT de dinheiro, que é só isso que a gente faz aqui, votar projetos para encher o PT de dinheiro, para ele poder roubar bastante ainda, desviar muito, né, assim, às portas de um ano eleitoral. Então, a gente sabe que a gente vive numa situação de desigualdade muito grande, de desequilíbrio, e faltam homens de coragem, como você tem demonstrado ser. Então, eu queria te parabenizar por isso e te fazer assim, uma pergunta. Além de você, se você acredita que existem outras pessoas que estariam dispostas a colaborar, outras pessoas que passaram por isso que você passou, que testemunharam, vivenciaram, e se você sabe que existem outras pessoas, é claro que você não precisa declinar o nome aqui publicamente, mas se você teria outras pessoas para nos direcionar, para dizer, olha, sei de tal pessoa que está arrependida ou que enxergou o que estava acontecendo e que poderia colaborar, se somar aí a sua voz. Essa é a pergunta que eu gostaria de te fazer. Dagla Ferro, fique à vontade para responder a deputada Bia Kicis. Obrigado, deputada. Novamente é um prazer revê-la nessa comissão. Espero que essa seja a última e a gente tenha uma solução para esse país, né? A gente não precisa ter centenas de comissões para que o povo acorde, para que o Brasil acorde e a gente não se torne pior que Cuba, porque uma Venezuela a gente já está virando, né? Só não tem a falta de alimentos dentro dos supermercados, né? E uma coisa, obrigado pelas suas palavras. Acredito que o Alexandre de Moraes não contava com o fator de eu não ter medo dele. Eu não tenho medo dele. A coisa mais importante que eu podia perder, eu perdi, que é o convívio com as minhas filhas diário. Estou aqui na Europa, elas estão longe de mim. Então, depois disso, não tenho mais problema com nada, não tenho medo, não tenho qualquer tipo de pavor, de temor. Então, ele pode ficar despreocupado, pode fazer o que quiser, pode agir como quiser, mas ele não me coloca qualquer medo. Eu não tenho nem raiva dele, eu tenho pena dele, porque a hora que de fato ele for punido como de fato ele merece, vai ser doloroso, vai ser triste. Ele está destruindo uma nação, está destruindo a família dele, está destruindo os servidores que estão em volta dele, isso é terrível. E vamos em frente, vamos tentar até onde a gente puder. Se depender de mim, eu dou a minha vida pelo país, dou a minha vida para essa solução. E afirmo aqui que não é uma questão de direita, não é uma questão de esquerda, não é uma questão de centro, é uma questão de nação, é uma questão de Brasil. Todos nós, brasileiros, precisamos acordar e ver o que está acontecendo. Antigamente a gente pensava que ia acontecer lá para frente, falava, não, já aconteceu e que ninguém percebeu ainda. Nós já somos censurados, nós já somos perseguidos. Os mesmos que foram perseguidos lá no passado são os que estão trabalhando para perseguir os novos que estão aqui. E isso não pode ficar desse jeito. O Brasil não pode se calar, o Brasil não pode se acovardar. O Brasil é forte, nós somos muito mais que um. E aí nós temos que tomar uma atitude. O povo tem que acordar e o povo tem que ir para cima. Com relação à senhora perguntou se outras pessoas poderiam denunciar. Sim, diversas pessoas, juízes, auxiliares. Não tinha só 2 juízes, tinham mais juízes. Tinham mais juízes no STF, tinham mais juízes no gabinete do TSE. Todos esses podiam sim falar, acordar para a realidade e ver o desserviço que eles prestaram para o país. A tragédia que aconteceu, que está acontecendo. E assim, eles têm filhos, eles têm netos, eles deviam cair na realidade, pensar na família, pensar. Se não quer pensar no povo brasileiro, pensa na família. Pensa no que pode acontecer. Porque tem juiz que não tem condição financeira igual de um ministro. Tem juiz que não é rico, que eu conheço. Sabe? Eu acho que tem que acordar, não é uma questão de dinheiro que eles estão calados, é uma questão de vida. Dentro do próprio gabinete que existiu no Tribunal Superior Eleitoral,
Eu sei, os servidores são espetaculares, eles não tiveram culpa, mas eles podiam falar. Eu não acredito que eles falem, eu não acredito que ninguém fale. Só não é que eu sou tão justo que eu poderia ter atacado o próprio Disney 7. Ao contrário, aqueles que não participaram, aqueles que de fato foram pessoas boas como ele, como a Mara, como os próprios servidores do meu gabinete. Lá tinham, sim, pessoas honestas, pessoas íntegras, que não queriam participar daquilo, mas não tinha opção. Eu vou falar que não foram, que não participaram. Eu sou justo, honesto. Então eu acredito que eles deveriam acordar e fazer suas denúncias, mesmo que anônima, que fizesse uma carta, sei lá, mas o medo é muito grande, o medo é terrível. Imagina, é fácil eu aqui na Europa denunciar, porque eu estou longe, mesmo correndo todos os riscos. Mas a senhora imagina as pessoas que estão dentro do judiciário, que estão no STF, as pessoas que estão no TSE. É muito difícil. Eu acho assim, muito difícil, mas a gente acredita que nada nesse mundo é impossível. Obrigado, Eduardo. Agora, passando a palavra para o deputado Farrur. Deputado. Obrigado, senhor presidente. Primeiro, eu quero elogiar, Gustavo Garde, a sua ação corajosa de sempre estar à frente dessas demandas em relação às denúncias do Tagliaferro. Inclusive, ele te elogiou num programa da Auriverde. Ele falou que você era um dos deputados que estava na linha de frente. Parabenizar o jornalista, o Davi Agape, e também o Eduardo Tagliaferro pela coragem de estar denunciando. Ele falou que é mais fácil por estar na Europa, claro, mas ele já está na Europa justamente porque ele não pode estar aqui, na sua pátria, aqui onde ele tem familiares e amigos, porque ele é um perseguido. Ele virou para o sistema um criminoso. E o que eu quero dizer, nós estamos debatendo há tempos as ilegalidades praticadas por Alexandre de Moraes e outros, isso principalmente com a conivência do ministro presidente do STF, Barroso, omisso. Ele está vendo os crimes acontecerem, é omisso. Também tem que ser responsabilizado. Os demais também têm que ser responsabilizados, não apenas Alexandre de Moraes. Quem está permitindo que o Alexandre de Moraes continue cometendo crimes, continue cometendo perseguições, prendendo pessoas que não mereciam estar presas, quem está sendo omisso em relação a isso também tem que ser responsabilizado. Eu quero fazer uma pergunta para o Tagliaferro e deixar ele bem à vontade, se ele não quiser responder, até porque é uma opinião pessoal que eu vou pedir para ele. Baseado em tudo que foi falado aqui e nesses tempos todos aí, sobre interferência do governo Joe Biden nas eleições, tentando censurar as plataformas, pedindo, exigindo, com o poder que um presidente americano tem para que as plataformas derrubassem conteúdos de direita, considerando as provas que o próprio Eduardo Tagliaferro apresentou, prints de conversa, áudios de manipulação, de perseguição de deputados, parlamentares, senadores de direita, considerando todos esses fatos que nós tivemos aí de uma perseguição implacável, uma parcialidade gigantesca por parte do sistema. Eu pergunto para o Tagliaferro, tal qual o Zé Trovão fez uma pergunta pessoal, para concluir, presidente. Eduardo Tagliaferro, você acredita que baseado em tudo isso que aconteceu, interferência de Joe Biden, perseguição a perfis e a parlamentares de direita, e isso deu, entenda bem essa palavra, a eleição para Luiz Inácio Lula da Silva, se os órgãos federais, como o STF, o TSE, tivessem sido imparciais e justos, Bolsonaro seria o presidente do Brasil hoje, ao invés de estar preso, mesmo que em casa, condenado a 27 anos, houve, por parte do sistema, deu a presidência para Lula da Silva? Fique à vontade se não quiser responder, porque é uma opinião pessoal sua que eu estou pedindo. Muito obrigado, força e honra. Obrigado, deputado Farrur. Palavra com o Tagliaferro para a resposta. Boa tarde, deputado. Minha admiração pelo seu trabalho. Acompanhava já o senhor no estado do Paraná. Quando o perito atuava no Tribunal de Justiça do Paraná, muitas vezes pensei que se eu fosse me abordar numa estrada para eu lhe conhecer pessoalmente, mas não tive o prazer. Com relação à sua pergunta, deputado, não tenho qualquer problema em responder. Hoje eu já sou tratado por Alexandre de Moraes e pelo Supremo Tribunal Federal pior do que um traficante, pior do que um assassino, pior do que um serial killer. Eu sou hoje um inimigo da nação, pelos olhos de Alexandre de Moraes. Eu sou hoje o cara que está tentando contra o país. Eu sou o cara que está destruindo a democracia. Então, hoje eu não tenho mais problema nenhum, medo nenhum de falar qualquer coisa. E sim, plenamente, diante de tudo que eu já analisei, de tudo que eu vi, e de fato, se nada disso tivesse acontecido, se o Tribunal Superior Eleitoral, não a instituição, mas a pessoa de Alexandre de Moraes e toda a equipe que lá ele formou e colocou essa máquina para trabalhar, também o seu gabinete do Supremo Tribunal Federal e demais pessoas de outras instituições a qual ele se relacionou,
tivessem trabalhado de uma forma justa, correta, como se deve trabalhar, nada disso estaria acontecendo com o país. A gente não teria um 8 de janeiro, a gente não teria essa centena de presos, não teríamos um Clesão que morreu sem poder se defender dentro lá da penitenciária, nós não teríamos esse número gigantesco de pessoas que estão fora do país, que fugiram exilados na Argentina, na Itália, nos Estados Unidos, na Polônia. Nós não teríamos nada disso. A gente teria, inclusive, um outro presidente. Eu acredito, sim, que a possibilidade de Jair Messias Bolsonaro ser o presidente da República diante de um trabalho honesto, justo, e não dessa farra que foi cometida dentro do Tribunal Superior Eleitoral na pessoa de Alexandre de Moraes. Eu nunca falei em fraude de urnas. E volto a afirmar, aos meus olhos, pelo que eu vi, não existiu fraude de urna. Existiu, sim, uma forte perseguição à direita. Eu nunca recebi nada de esquerda. E, mais uma vez, como fiz na CCJ, como fiz no Senado, como já fiz outros programas de televisão, eu desafio aqui o Alexandre de Moraes a mostrar qualquer coisa dentro dos processos do 8 de janeiro, dentro do processo das fake news, das milícias digitais, dentro do trabalho feito da Assessoria Especial de Enfrentamento de Desinformação, sequer um de direita, de esquerda, que foi perseguido, que teve perfis derrubados, que foi preso, que foi torturado, que foi condenado. Sequer um. Não precisa mais que isso. Não existe. Não existe. Então, de fato, o que Alexandre de Moraes fez foi manipular de uma forma marqueteira, vamos falar assim, as eleições. E resultou no que a gente viu. Luiz Inácio Lula da Silva, não tenho nada contra ele, como presidente. Eu acredito que, se de fato o trabalho fosse correto, nós hoje teríamos uma nação totalmente diferente.